Olá, crianças! Nesta aula, nós vamos fazer a correção dessa atividade que a tia disponibilizou na aula de ontem para vocês, Então, hoje, dia 18/9/2020, Nessa data, nós vamos exclusivamente fazer revisão de língua portuguesa, ok? O que acontece? A tia deixou essa atividade, onde eu possibilitei que vocês imprimissem e colassem no caderno ou que vocês copiassem no caderno e respondessem, Então, vocês tinham essas duas possibilidades. Nessa atividade, tinha um total de 4 questões, Essas 4 questões é a última revisão de prova referente ao conteúdo do terceiro bimestre, tá? Então, vamos lá. Na questão de número 1, estava assim, classifique os pronomes, Na letra A tem o pronome seu, nosso e vosso, e vossa, Esses 3 pronomes, eles são classificados como pronome de quê? Pronomes possessivos, Foi dessa forma que vocês colocaram, ok? A letra B, aquilo, este e isto é classificado como pronome o quê, meus amores? Pronomes demonstrativos, ok? Já na letra C, eu disponibilizei para vocês o pronome vós, tu e eles. São classificados como pronomes o quê? Pronomes pessoais do caso reto, Os pronomes pessoais do caso reto. Já você, senhor, vossa e santidade são classificados como pronomes o quê? São classificados como pronomes de tratamento, Pronome pessoal de tratamento, ok? Pode colocar só pronome de tratamento. Na letra E, eu coloquei poucos, diversos e algo. São chamados de pronomes o quê? São pronomes indefinidos. Pronomes indefinidos. Qual e quantas são chamados de pronomes o quê? Pronomes interrogativos, ok? Já cujo, o qual e que são classificados como pronomes relativos, ok? Nessa classificação aqui, a tia só não colocou para vocês que ficou faltando o quê? Os pronomes pessoais, o caso oblíquo, Então, quando nós formos classificarmos os pronomes, nós temos que lembrar que os pronomes, eles podem ser pronomes pessoais. Dentro dos pronomes pessoais, nós temos pessoal do caso reto, pessoal do caso oblíquo e pessoal de tratamento, Nós temos os pronomes possessivos, nós temos os pronomes demonstrativos, os pronomes indefinidos, os pronomes interrogativos e os pronomes e nós temos os pronomes relativos, tá? Lembrando que é importante que vocês leiam o material didático de vocês de português e a gramática, que tem a explicação e todos os pronomes, Todas as classificações dos pronomes e quais são esses pronomes, ok? Vamos prosseguir. Na questão de número 2, foi proposto para vocês assim, na frase, o aluno estuda bastante, por isso tem boas notas. Qual os verbos presentes na frase indique a qual conjugação pertencem, Então, vamos lá, vamos olhar a frase, vamos dizer qual é esse verbo, os verbos, presentes nela, e a conjugação. Lembrando que os verbos, eles podem ter pertencer à primeira, à segunda ou terceira conjugação. Os verbos da primeira conjugação são aqueles verbos que são terminados em ar, cuja vogal temática é a. Os verbos da segunda conjugação são os verbos que a vogal temática é a vogal E ou a vogal O, ou seja, verbos terminados em E e verbos terminados em O. E terceira conjugação são os verbos que apresentam a vogal temática I, ou seja, os verbos com a terminação ir, ok?
Essas são as 3 conjugações, ok? Então, vamos lá. O aluno estuda bastante, por isso tem boas notas. Nós temos o verbo estudar, né? Estuda. E nós temos o verbo tem, né? Esses são os 2 verbos. No caso, esses verbos, eles estão flexionados, né? Então, o verbo estuda, ele se encontra o quê? Na primeira conjugação, porque vem do verbo estudar. Então, ele pertence à primeira conjugação, ok? Por que é a primeira conjugação? Porque tem a terminação ar, ok? Vogal temática ar. E o verbo aqui, ó, o tem, ele pertence a qual conjugação? Ele pertence à segunda conjugação. Por que ele pertence à segunda conjugação? Porque ele é o verbo ter. Então, a terminação dele é ER, né? Então, a vogal temática é E, ok? Na letra B, ainda sobre essa mesma frase, está pedindo para que vocês escrevam em qual tempo e modo os verbos se encontram, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, o verbo estuda, né? O verbo estuda, ele indica quem é que estuda? O aluno. Então, se é o aluno, ele indica o quê? Terceira pessoa, né? Ele indica a terceira pessoa em qual tempo? Se ele estuda, é algo que está acontecendo agora. Então, estuda é o quê? Presente do modo indicativo, porque indica algo que está acontecendo no momento e indica um acontecimento certo, né? Tem, ele já indica o quê? Quando fala tem, o tem ele está se referindo a quem? O aluno, né? Então, também é o quê? Terceira pessoa do singular. Indica também o quê? Presente do indicativo, ok? Se eu tivesse perguntado qual é o número e a pessoa, vocês já saberiam que é o quê? Terceira pessoa do singular, ok? Escreva, aqui tem um acréscimo do S, tá? Tirou esse S aqui que ele não tem. Escreva os verbos nas formas nominais. Então, nós temos 3 formas nominais, não é? Nós temos o gerúndio, nós temos o infinitivo e nós temos o participio, ok? Então, nós vamos colocar esses verbos nessas 3 formas nominais, ok? Então, vamos ver quais são as formas nominais do verbo. Então, ó, no gerúndio, o verbo estudar, ele vai ficar estudando e o verbo ter, tendo. No infinitivo, lembra que a terminação ar, ir, estudar e ter. No particípio, estudado e tido, ok? Então, essas são as formas nominais. Lembra que eu pedi para que você coloque os verbos nas formas nominais? Significa que você vai passar os verbos para o gerúndio, para o infinitivo e para o particípio, ok? Na questão de número 3, está pedindo para que vocês passem a frase da questão 2 para o futuro do presente do modo indicativo. Nós vamos passar para o futuro do presente do modo indicativo. Então, vamos ver como é que se apresenta o verbo no futuro do presente do modo indicativo. Então, ó, o aluno estudará. Nós vamos perceber que a desinência no futuro do presente, na terceira pessoa do singular, a desinência é ará, né? Então, o aluno estudará bastante, por isso terá boas notas, ok? Então, eu posso solicitar que na prova vocês apresentem a conjugação no futuro, em um dos tempos verbais, tá? Então, vamos prestar atenção na transição dos verbos, na flexão dos verbos de acordo com o tempo, tá? Indique as estruturas que formam o verbo cantamos. Lembra que os verbos, eles apresentam as seguintes estruturas. Tem a parte principal do verbo, que é chamado de radical. Nós temos a vogal temática e nós temos a desinência. Então, vamos primeiro escrever o quê? Quem é o radical? O radical desse verbo vai ser o quê? O
cante, não é? O cante é o radical do verbo cantamos. Lembra que o radical é a estrutura do verbo que se mantém a mesma quando nós temos o quê? Verbos regulares. Além do radical, nós temos o quê? A vogal temática. Se nós temos aqui o verbo cantar, significa que a vogal temática vai ser a vogal A, né? Porque é o verbo terminado em A. E nós temos a desinência do verbo, que é a estrutura do verbo que, quando ela é flexionada, ela vai indicar o tempo, o modo, a pessoa e o número que o verbo foi conjugado. Então, a desinência desse verbo vai ser o quê? O amos, ok? E essa parte final, que é a parte que foi flexionada. Então, o verbo, ele tem o radical, ele tem a vogal temática e ele tem a desinência. O radical é o cante, a vogal temática é a e a desinência é o amos, ok? Então, nessa atividade proposta para hoje, a gente fez um apanhado de algumas informações, né? No caso, a atividade que vocês fizerem em casa, né? Nós fizemos a correção de informações referente aos pronomes, nós fizemos a releitura de atividades referente à conjugação que os verbos pertencem, nós fizemos uma atividade lembrando sobre o tempo e o modo que os verbos podem se apresentar, nós fizemos uma releitura sobre as formas nominais que os verbos se encontram. Então, mais uma vez, formas nominais é quando é o gerúndio, o infinitivo e o particípio. Gerúndio é quando os verbos têm a terminação iando, endo, indo. Infinitivo, a terminação ar, ir, or. Particípio, quando o verbo tem a terminação ado, edo e ido, né? As formas nominais, os verbos podem funcionar como nomes, tá? Também, por isso que a gente fala formas nominais. Vimos também, né, atividades referentes ao quê? A flexão dos verbos, né, em tempos diferentes, né? Nós passamos aqui, o verbo ele se encontrava no presente indicativo, nós passamos para o futuro do presente do modo indicativo. E também recapitulamos as estruturas do verbo, né? Quais estruturas? Lembra que o verbo, as estruturas presentes nele é o radical, a vogal temática e a sua desinência. Os verbos, eles podem ser classificados em verbos regulares e verbos irregulares. Os verbos regulares são aqueles verbos cujo radical, quando ele flexionado, independente do tempo, da pessoa, do número, do modo, o radical ele não sofre nenhum tipo de alteração. Já os verbos irregulares são aqueles verbos que, dependendo do modo, dependendo do tempo, dependendo da pessoa, né, e dependendo do número que esse verbo venha a ser flexionado, o seu radical ele pode sofrer uma alteração, né? Ele pode modificar esse radical, né? Transformando as suas letras em outras, tá? Então, amores, o que é fundamental para que vocês estudem para a prova de vocês, né? Como a prova, ela vai, lá no conteúdo de prova tem várias matérias, né? Então, os pronomes, os adjetivos, locuções adjetivas, adjetivos pátrios, o uso do obrigado e obrigada, o tem e tem, com acento e sem acento, os verbos, né? A flexão dos verbos, né? Em número, pessoa, modo e tempo, né? São vários conteúdos, mas lá na prova a tia vai pegar, né, um pouquinho de cada conteúdo para fazer as questões. Então, como vocês não sabem exatamente qual questão que vai cair, né? Então, vocês devem estudar todo o conteúdo, tá? Então, vamos relembrar aqui. Quando a gente fala de pronome, a gente sempre vai falar do pronome, que é aquela palavra que tem a função de acompanhar ou substituir o nome, tá? Os pronomes, eles podem ser classificados em pronomes pessoais, né? Os pronomes pessoais, eles são classificados em pronomes retos, oblíquos ou de tratamento, né? Os pronomes pessoais, eles são o quê? Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Os pronomes oblíquos, eles são o quê? O me, mim, comigo, te, ti, contigo, o, a, lhe, se consigo, nós, nos, conosco, vos, convosco,
os, as, lhe, se e consigo. Muito cuidado que, ó, aqui é nós, aqui é nos, aqui é vós, aqui é vos. Com acento, ele é um pronome pessoal. Sem acento, ele já é um pronome pessoal do caso reto. Sem acento, já é um pronome pessoal do caso oblíquo, né? Nós temos também os pronomes de tratamento, que eles são utilizados de acordo com as pessoas que nós dirigimos, né? Pronomes de tratamento, nós temos você, vocês, senhor, senhora, vossa senhoria, vossa excelência, vossa alteza, vossa majestade, vossa eminência, vossa santidade, vosso reverendíssimo. É importante que vocês saibam em quais casos que são utilizados cada um desses pronomes, né? Então, dependendo quem eu me refiro, eu tenho que usar o pronome adequado, né? Então, essa é a classificação dos pronomes pessoais do caso reto. Além dos pronomes pessoais, nós temos também o quê? Os pronomes possessivos. Os pronomes possessivos, eles são aqueles pronomes que indicam o quê? Posse. Eles dão ideia de posse. Quais são os pronomes possessivos que nós temos? Ó, os pronomes possessivos, eles são ideia de quê? Quando nós temos um possuidor ou muitos possuidores, né? Então, tem o quê? Pronome meu, minha, né? Eu tenho teu, tua, seu, sua, meus, minhas, teus, tuas, seus, suas, nosso, nossa, vosso, vossa, seu, sua, vossos, vossas, vossos, vossas, seus e suas, né? Então, os pronomes possessivos, eles são flexionados de acordo com a pessoa, eles são flexionados de acordo com... Eles podem mudar, né, de acordo com o feminino e o masculino também, cada um tem uma diferenciação. Além dos pronomes possessivos, nós temos aqueles que são chamados de pronomes o quê? Demonstrativos. O que são os pronomes demonstrativos? São aqueles pronomes que indicam ou situam elementos em relação ao espaço, né? Ou seja, se eu tenho uma pessoa, ó, quando aquele objeto que eu quero situar no espaço, essa pessoa, esse objeto, ele está perto de quem fala, aí eu vou usar o pronome este, esta, isto, este e esta. Então, ó, igual o exemplo, este é o meu livro. O livro, ele está perto da pessoa que está falando, por isso que eu vou utilizar dessa forma. Já quando a gente tem aqui, ó, quando as pessoas ou as coisas estão perto da pessoa com quem se fala, nós já vamos utilizar o quê? Esse, essa, isso, esse e essa. Por exemplo, aqui, a menina, ela tá falando, né, com outra pessoa. Aí aqui, ó, o objeto está perto da outra pessoa com quem ela fala. Então, aí eu tenho que utilizar esse, essa, isso, esses ou essas, tá? Já quando o objeto ou as coisas que estão longe da pessoa que fala e também da pessoa com quem se fala, né? Aí a gente vai utilizar aquele, aquela, aquilo, aqueles e aquelas. Então, nós temos que prestar atenção à forma de uso, né? Então, eu estou aqui, por exemplo, eu estou falando com vocês e vocês, digamos que vocês estão aqui do meu lado. Aí o objeto, ele não está próximo nem da minha pessoa, nem da pessoa de vocês. Ele está distante de nós, né? Então, nós vamos apontar falando aquele objeto está perto da porta, tá? Então, aí a gente vai pegar e vai usar o pronome demonstrativo adequado, ok? Além dos pronomes demonstrativos, nós temos também aqueles pronomes que são chamados de pronomes indefinidos, tá? O que são os pronomes indefinidos? Os pronomes indefinidos são aqueles nomes, né, aqueles pronomes que utilizam o que? Se referem de modo vago, de forma imprecisa, né, a palavras que se referem normalmente sempre à terceira pessoa do singular. Os pronomes indefinidos, eles se referem à terceira pessoa do singular, tá? Nós temos uma listagem grande de pronomes o quê? Indefinidos. Os pronomes indefinidos, eles são divididos em dois grupos. Tem aqueles pronomes indefinidos que eles são variáveis. Por que eles são variáveis? Porque eles podem flexionar em relação ao número, né? Se indica um ou mais de um elemento, não singular ou plural. E tem aqueles pronomes variáveis que eles vão mudar de acordo com o gênero, tá? Vai indicar o feminino ou vai indicar o masculino.
Também nós temos aqueles pronomes indefinidos que são invariáveis. Por que eles são invariáveis? Porque eles não mudam, eles não podem ser flexionados, eles sempre vão apresentar a mesma forma. Então, alguém, ninguém, tudo, algo, nada, são pronomes que eles não se modificam, ok? Todas essas informações que eu estou relembrando com vocês está no livro didático de vocês, assim como também está o quê? Na gramática, né? Falei do pronome pessoal, falei dos pronomes possessivos, pronomes demonstrativos e pronomes indefinidos. Falta ainda mais 2 tipos de pronomes, que são os pronomes o quê? Interrogativos e os pronomes relativos. Então, vamos lá, relembrar os pronomes interrogativos. O que são os pronomes interrogativos? São aqueles pronomes que nada mais, nada menos são utilizados nas frases interrogativas. Quais são os pronomes interrogativos? Que, quem, qual, quanto, quantos, quais, quantas e quantas, tá? Esses são os pronomes interrogativos. Além dos pronomes interrogativos, né, nós temos uma última classificação dos pronomes, que são os pronomes relativos. Os pronomes relativos são pronomes que são utilizados para se referir a coisas que foram citadas anteriormente, né, a termos que vêm antes. Por exemplo, vou usar aqui o próprio exemplo aqui do livro da gramática de vocês. A escola no qual eu estudo é a melhor. Você vai ver que o termo na qual está se referindo ao quê? A palavra escola, que foi dita anteriormente. Um termo que foi citado anteriormente, tá? Os pronomes relativos são o qual, a qual, os quais, cujo, cujas e assim por diante, tá? Então, é importante que vocês saibam identificar em diferentes situações quais são os pronomes, tá? A gente tem que ter cuidado porque às vezes, né, dependendo da forma que nós utilizamos as palavras, essas palavras elas podem assumir uma classificação diferente, tá? Então, dependendo onde eu emprego, ao invés de funcionar como um pronome, essa palavra pode funcionar como um artigo, ela pode exercer outra função de classe gramatical, tá? Então, amores, estudem os conteúdos que foram trabalhados com vocês, né? Para que vocês possam fazer uma boa prova, tá? Então, relembrando os pronomes, vamos relembrar mais algumas informações. Além dos pronomes, também tem o uso do obrigado e obrigada, né? Que foi trabalhado com vocês. Vamos lembrar essa informação? Então, nós temos também o uso do obrigado e obrigada. Lembra que a tia falou que o obrigado e obrigada, ele é uma palavra, é um termo que é utilizado para fazer o quê? Agradecimento. A pessoa que utiliza o termo obrigado, né, no caso que é a pessoa agradecida, tem que ser uma pessoa do gênero que? Masculino, do sexo masculino. Já quando a pessoa agradecida se refere a uma mulher, ou seja, do sexo feminino, vai usar o termo que? Obrigada. Então, se eu, Tinésia, vou agradecer, eu tenho que utilizar obrigada. Se quem vai agradecer é um homem, tem que usar o termo obrigada, ok? Então, é bem simples essas regrinhas, né, da nossa ortografia, da nossa língua, para que a gente possa utilizar no nosso dia a dia, tá? Tem mais algumas partes da ortografia que a gente trabalhou também, o uso do NS, né? O uso do NS é utilizado normalmente no final de palavras, quando a gente vai flexionar palavras para o plural, palavras terminadas em M, né? A gente retira o M e acrescenta o NS, e também o NS ele pode aparecer no meio das sílabas, entre sílabas, né? Então, dependendo da forma que aparece, quando a gente for separar a sílaba, esse NS ele pode permanecer junto ou ele pode ser separado. Então, fiz um apanhado de informações com vocês. Eu espero que vocês tenham sucesso na resolução das atividades de vocês. Estudem. Bom descanso, né? Já não vai estender mais. Vocês vão ter um tempo para se preparar, para assistir às aulas novamente, se for necessário, e recapitular as atividades que foram feitas no material didático de vocês. Bom estudo. Beijos. Até a segunda-feira e boa prova.